Olá, é com muita alegria que eu venho nesse momento mais uma vez compartilhar uma mensagem do Espírito. Eu tenho certeza que o Pai, quando ele fala com as suas almas na terra, seja desde o princípio, né? Todas as almas que ele usou como seus vasos de honra, né? Os seus ungidos, os seus profetas, seus filhos, ele sempre honrou as suas palavras. Ele sempre honra as palavras dos seus escolhidos, dos seus profetas, dos seus ungidos, dos seus mensageiros sobre a terra. Por isso que ele sempre orientou que as almas teriam que provar, fazer prova dos espíritos que usam a boca de todos que se referem, falam, se intitulam e manifestam algo espiritual. Se as almas fizessem isso, se as almas buscassem provas, sinais, com certeza muitas delas não sofreriam o que já sofreram e com certeza elas teriam esperança de encontrar o reino dos céus, o reino do Espírito. Uma mensagem que o Pai falou comigo, o Espírito, porque ele fala com as suas almas. Quem está no reino dele, no reino do Espírito, ouvem a sua voz. Ele disse isso. Porque como que você vai seguir um Pai, um Criador, se você não se relacionar, se você não ter comunhão, se entender, se você não entender quando ele está falando com você. Imagina você ter um pai, uma mãe, os pais biológicos. Eles falam com você e você não entende, você não compreende. Aí você não tem nem discernimento se eles são seus pais biológicos. Imagina o espiritual. Então existe o reino da luz e o reino das trevas. E o Pai tem falado algo comigo sobre uma mensagem super importante, ele pediu para compartilhar. E muitas almas, a maioria das almas pensa que o Criador, ele vai estar nos meios de comunicações, claro que ele pode usar, mas diariamente, dificilmente ele vai fazer isso sobre a terra. Os filhos dele, os vasos escolhidos dele, os ungidos dele, eram pessoas simples, humildes, cheios do poder, da autoridade, do Espírito, mas eram pessoas simples. E outro detalhe, não eram amados por multidões, eram odiados pelas multidões. Então, por aí você já vê, né? Quando você vê uma multidão seguindo alguém, com certeza o pai dele é o Shemael sobre a terra. Você tira o exemplo de Noé. Quem que era o pai de Noé? Quem que era o pai de Noa? Qual o pai espiritual de Noé? E qual o pai de todas as outras almas espirituais que não entraram naquele barco aquele dia? Não entraram no barco de Noa. Então por aí você vê. A multidão, o número, não prova nada sobre o reino dos céus e o reino do Espírito. E não é diferente nos nossos dias. Porque os vasos do Pai, os vasos do Criador, os ungidos, os separados, os mensageiros dele, eles são odiados, são maltratados, perseguidos, não são amados pela raça humana em geral. Não são amados. Por quê? Porque o Espírito, ele orienta o caminho do reino dos céus, que é totalmente contrário do caminho do reino da terra, do planeta Terra, do pensamento humano. Você pega na época do profeta Irmeiá, que muitos ouviram falar sobre Jeremias, ele era odiado. Só ele tinha o Espírito do Pai, mas alguns perto dele, que estava falando com aquele povo. E viu o resultado que nunca deu? Foram todos ser escravos na Babilônia, porque o pai deles era o Ra-Satã. Eles não reconheceram o seu pai espiritual. Se você pega na época do profeta Eliá, que muitos conhecem por Elias, era ele só. As almas, no geral, a multidão seguia Acabe e Jezabel, cujo pai era o Shemael, vulgo Satã. Tinha mais de 850 falsos profetas que profetizavam, mas quem estava por trás espiritualmente era o próprio Satanás. E o Espírito só estava em Elias, para você ter ideia. Então o pai é um Espírito, mas não pense que quando ele se manifesta, que ele vai passar a mão na sua cabecinha, que ele vai passar a mão nos seus ombros, que ele vai pactuar com as suas ações, as suas atitudes. Esquece isso. Só os demônios que vai te abraçar, colocar as mãos nos seus ombros, sabe? Só o inimigo vai fazer isso. O pai, ele é disciplinador. E o
plano dele original é o resgate das almas ao estado original, desde o Jardim do Éden. Então a mensagem, você tem que vigiar, porque quando as almas que o Pai manifesta para falar com ela, ele quer a volta, é como o filho pródigo, foi lá falar com o filho pródigo. Enquanto era filho pródigo, vai sofrer sobre a terra, mesmo sendo filho. Agora, quando volta a se relacionar, a ter uma comunhão, passa a ter uma vida diferente sobre a terra. Mas a mensagem que ele pediu para comentar hoje é que o Espírito viaja, é uma fonte inesgotável, né? Mas uma mensagem que ele falou comigo e eu sou obrigado a compartilhar nesse momento, e com certeza as almas que ele bem entender, que é ele que vai dar o discernimento, ele que vai escauterizar a mente, ele que vai abrir o entendimento. Ninguém entra no reino dele sem a vontade dele, ou por força humana, por inteligência humana. Ninguém, não existe uma alma na terra, num corpo humano, que ainda estão andando, que entra no reino dos céus, no reino do Espírito, pelas suas próprias atitudes, suas próprias forças. Não entra pela inteligência humana, é pelo Espírito dele. E ele disse para mim, filho, e eu vou compartilhar da forma que ele falou comigo. Nós estamos vivendo no planeta Terra, ele disse, há um sistema na Terra, muitos criticam, outros opinam, outros aceitam, outros ficam aconselhando, orientando. O que está acontecendo no planeta Terra? Ah, foi alguém que inventou esse mal, tirou do laboratório, é uma praga, quem que é que está por trás, o que está acontecendo? Resumido, o fato é que está acontecendo. A realidade isso é fato. Contra fatos não há argumento. Há uma disciplina, há uma correção, há um medo, tá? Há algo no coração das almas desesperados, porque milhões e milhares de almas colocam a sua confiança e a sua segurança no bolso, na parte financeira, vamos falar assim, na moeda, no dinheiro, em sua nacionalidade, na sua nação. Eles confiam ali. Essa é a segurança. Outros colocam só na medicina, né? Nos médicos, né? Outros colocam, assim por diante. É o que estava acontecendo na Terra, certo? Respeitando cada profissão. Mas eles tinham e têm, seja todo mundo. Só que agora há um momento na Terra que não existe nem o dinheiro, nem a inteligência humana, nem o poder e a autoridade de ninguém que se protege ou que protege sua própria vida. Ou da sua esposa, dos seus filhos, ou de quem quer que seja. Você entende? E há uma realidade sobre a Terra. Aí ele me disse, filho, o que anda no coração das almas? Falei, pai, não tem nem como saber, porque imagina, quem poderá conhecer o coração de todas as almas que andam sobre a terra? Só compete a ti essa plenitude da onisciência, da onipresença e da onipotência. Mas vamos lá, algo simples. Por exemplo, vamos pegar o exemplo futebol. O futebol. O que o futebol representa para as almas sobre a terra? O esporte. É quem eles crê, quem eles servem, quem eles adoram, quem eles veneram. As almas veneram, adoram. Eu falei, mas soberano, como assim? Ele falou, filho, tem gente que deixa de comprar comida para os seus filhos, para sua esposa, que deixa de comprar um alimento para sua filha, para comprar um ingresso de futebol, cuja é uma máfia por trás. É uma máfia que o próprio Xamaior está por trás. Então a pessoa faz o futebol, vamos falar assim, o seu Deus, a sua divindade de proteção. É o momento de recorrer naquilo que você crê para se ajudar, livrar você do mal que há sobre a terra. Por exemplo, a música, ele falou, as músicas no geral. As músicas satisfazem as almas? Falei, pai, olha, se a gente começar a analisar as letras das músicas no planeta Terra, realmente é só maldição, né? É um furando o outro, machucando o outro, traiu, abandonou, só destrói as almas. Mas as almas adoram, veneram, cultuam. A música satisfaz a alma, estão satisfazendo as almas, então nesse momento de sofrimento, recorre à música, pô. Ele falou para mim, recorre às músicas. Se a música satisfaz uma alma, se resolve o problema, se resolve a solução, fica ouvindo música o dia inteiro, então resolve o problema. Ele falou para mim. Os filmes resolvem seus problemas? Falei, soberano, há filmes que a gente aprende com muitas coisas, mas resolve o seu problema? Satisfaz a necessidade de uma alma no corpo? Não. Ele falou, então, tem gente que faz de filmes o seu paraíso, o seu castelo. Então, recorre nos filmes, busca ajuda para si próprio. E ele foi citando, né? Pegou futebol, pegou a música, pegou filmes, ou seja, tudo aquilo que você vê que a massa
Há pessoas, há situações lutando, né, para a multidão voltar de novo, ir num show, assistir o jogo, não sei o quê. Aí alguém fala, mas o soberano, às vezes a pessoa torce, é só uma questão de esporte. Sabe o que ele falou? Não, meu filho. A pessoa faz do futebol o seu Deus, a sua divindade, o seu protetor. É uma idolatria anormal. Aí na hora do sofrimento procura mim para resolver o problema. E com certeza não sempre. Não sempre. Vai encontrar do outro lado. É isso que ele quer que entendamos. Então você gostar de uma... Tem gente que faz de uma pescaria, uma idolatria. Se ele não pescar, ele morre. Ele crê tanto, ele gosta tanto, que ele idolatra a pescaria. Aí quando tem um problema, recorre ao Criador para resolver o seu problema. Então, quer dizer, o que está no coração dele, o número 1? A pescaria. A pescaria. Então o Pai, ele sonda o coração. Ele prova o pensamento. Mas filme, música e futebol, seja em qualquer espécie, eu estou falando, quando fala o esporte, é o tênis, é o futebol americano, é o futebol inglês, seja qualquer área que envolve o esporte, ele falou, a maioria das almas fazem do esporte uma divindade da sua vida, como o salvador da sua história, da sua alma. Agora é o momento de recorrer a quem você crê, venera, adora e serve por toda a vida. Ele falou sobre isso. Eu penso, eu estou compartilhando o que ele está pensando no trono dele lá de cima, ele está olhando para baixo. Ele falou, quando uma alma tem no seu coração algo que é o número 1, ele disse para mim, número 1, seja a sua própria vida, seja a tua esposa, teu filho, a tua fazenda, o seu castelo, os seus prédios, o seu banco, né, o seu número em espécie, os seus bens materiais, que está como número 1, seja o que for. Não é só o esporte, a música, o que quer que seja, que esteja o número 1 no seu coração. Então, no momento da necessidade, recorre a essa divindade, recorre a essa crença sua, recorre a essa fidelidade. O que é que está no seu coração? O que te satisfaz? O que te alegra? A música? Então recorre a ela para receber a sua cura, a sua proteção, a sua segurança. Ele falou isso para mim. O que está no seu coração? É o futebol? Recorre ao futebol, ao esporte, para proteger a sua própria vida, ele falou para mim. Porque aquele que está no coração como número 1 é aquele que você tem que recorrer na hora da necessidade sobre a terra. Ele falou isso para mim. E para fechar, o que ele disse? Há uma ordem do Criador, desde o princípio, queiram crer, não crer, ele não está preocupado se a alma crê, não crê, ele nem está preocupado com isso. Ele não se preocupa quando o Espírito fala. A reação de almas. Para ele, o Espírito, o próprio Criador, quando criou todas as coisas, ele disse para mim, ele falou, filho, há um decreto no reino dos céus, quando eu criei, que eu não abro. Amar o seu Criador, quem criou todas as coisas visíveis e invisíveis, e não há desculpa para nenhuma alma, porque pelas coisas visíveis que eles veem com seus olhos no corpo humano, há provas que eu existo. Então não há desculpa. Porque eles poderiam falar, mas como é que eu vou crer naquilo que eu não estou vendo? Mas eu deixei milhares de situações visíveis, para que tenham provas incontestáveis que eu existo, eu criei todas as coisas. Agora, eu abaixei um decreto e está registrado. Amar o Criador acima de todas as coisas, ele disse. Amá-lo acima de todas as coisas. Ele falou para mim. E aquele que vive na inversão desse valor, seja o que você colocou no lugar dele, no seu coração, que você venera, que você cultua, que você adora, você está na reta dele. E ele diz para mim que vai aumentar. Na reta da disciplina, na reta da correção. E ele é amoroso, ele falou para mim. Apenas ele falou que está executando a exigência de um direito dele como Criador, colocando as peças no devido lugar. Quem é quem? Quem manda, ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então essa é a mensagem. Essa é a mensagem que ele mandou compartilhar pelo Espírito. Aquilo que é o número 1 no seu coração, se apega nele para te proteger daqui para frente sobre a terra. Porque você vai precisar. E ele vai exigir. Agora, aquele que faz dele, o grande eu sou, como o número 1. E não adianta falar da boca para fora, que para ele não importa. Ele sonda, ele prova o pensamento, ele prova os sabe tudo. Ele conhece. Tem que ser verdadeiro. Um grande abraço.